Nós temos o desejo de gozar da presença dEle. Te adoramos, Senhor. Bendizemos o Teu nome, Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Invoque o nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza lavadas serão
Deus, nós te louvamos e dizemos: Santo Espírito, tu tens toda a liberdade no nosso meio, Deus. Vem e visita-nos nesta noite, Senhor. Visita-nos com a tua graça, com a tua unção, com o teu renovo. E fala conosco, ó Deus. Fala, porque nós precisamos ouvir tua voz, Deus. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Peça ao Senhor. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. Pro sobrenatural acontecer. E nada me será impossível. Eu já desisti Diga pro Senhor de nessa noite. viver, de lutar Você não tem com as forças. minhas forças. Tu és quem vive em mim. Deus, tu és amado a nossa alma. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz. Então fala, Deus. Meu coração está aberto. Fala, Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra. Fala, Deus. O sobrenatural acontecer. E nada me
Deus, fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Deus. E abençoa cada coração que entrou aqui nesta noite. Recebe os nossos louvores com gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. As crianças até 6 anos, as crianças. Te damos graças, Senhor Deus, pelas ricas bênçãos e misericórdia das tuas mãos. Recebemos pelas bênçãos, recebemos que o Senhor pode conceder, sabe? Muito obrigado pela vida desta igreja. Amém, Deus. Toma os teus céus, a tua mão, Senhor, vai ter um testemunho da tua palavra. Abençoa o pastor, o Pai, na direção dessa igreja. Que ele seja muito abençoado e que ele possa testemunhar e que essa igreja seja muito da tua presença. Eu te pedi em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Osmin pode ir agora. Vai com Jesus. Sem briga. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versos 9. Mateus 6. Mateus 6. Texto muito conhecido por todos nós. Mateus 6. Mateus 6, 9. Somente a parte A. Amém, queridos? Mateus 6, 9. Pai nosso que estás nos céus. Vamos ler novamente? Pai nosso que estás nos céus. Queridos irmãos, existem alguns privilégios que nos são outorgados por Deus, que só agora, ou seja, na nova dispensação do sangue de Jesus, nós temos esses privilégios. Nessa noite, querido, eu quero citar um privilégio que nós temos maravilhoso. Talvez você já saiba dele, você que não sabe, fica sabendo, você que já sabe, você vai relembrar desse privilégio que temos. Querido, Adão, mesmo antes do pecado, com toda a sua intimidade, ele não ousou chamar Deus de Pai. Você sabia disso? Ele chamava Deus de Elohim. Noé, com sua fé secular, aquele que achou graça diante de Deus, homem que andou com o Senhor, homem que num tempo perdido, diz o texto sagrado, que Deus achou graça nele, nem mesmo ele chamou a Deus de Pai. Lembra do velho pai da fé chamado Abraão? Abraão, querido, o próprio Deus falou a Abraão o quê? Abraão, meu amigo. Já pensou, querido, que privilégio? Deus fala assim, Abraão, meu amigo. Abraão que era amigo de Deus, que Deus se relacionava com ele numa relação tão íntima, jamais ousou apresentar-se diante do Altíssimo com toda essa intimidade para chamá-lo de quê? De pai. Moisés, o manso Moisés, o homem mais manso que já pisou sobre a face da terra, aquele que conversava com Deus, o quê? Face a face. Moisés nunca ousou dizer meu pai. Davi, homem segundo o coração de Deus, o rei da comunhão, do louvor, da adoração, aquele no qual o próprio Deus diz assim, achei um homem segundo o meu coração. Nem mesmo Davi ousou chamar Deus de pai. Davi, querido, ele chegou mais ou menos perto. Lá no Salmo 23 ele falou assim, o Senhor é o meu pastor. Mas de Gênesis a Malaquias, nós não vemos ninguém no relacionamento chamar Deus de pai. A Escritura fala que Deus é o pai de Israel, é o pai da nação de Israel. Agora, num relacionamento íntimo, ninguém, de Gênesis a Malaquias, chamou Deus de pai. Mas é maravilhoso, irmãos, que em Jesus, o relacionamento pai e filho entre o Criador Santo e suas criaturas pecadoras, agora é celebrado de modo incrivelmente elevado. Agora o Senhor Jesus nos ensina a orar, e Ele fala assim, portanto vós orareis assim,
Pai nosso que estás nos céus. Que privilégio, irmãos. Agora você chama a Deus de Elohim, de Adonai, de El Shaddai, mas você chama a Deus também de quê? De Pai. Que privilégio, irmãos, que privilégio nós temos agora em Cristo Jesus, privilégio de saber que Deus é Deus, que Deus que está entronizado acima dos querubins, um Deus imanente, um Deus transcendente, um Deus que habita num alto e sublime trono, mas um Deus também que habita no meio do seu povo, está no meio da sua igreja, agora nos concede a graça em Cristo Jesus de chamá-lo de quê? De Pai. Agora nós oramos e falamos, meu Senhor, meu Adonai, meu Elohim, meu El Shaddai, mas também nós falamos o quê? Meu papai. Que privilégio, irmãos. John Stott, um grande escritor evangélico, ele diz assim: o privilégio que temos de tratar Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso. Chamamos a Deus de Pai porque Ele é um Deus pessoal. Quando o texto fala assim, Pai Nosso, Ele é Pai do Zé Geraldo, do Gerson, Ele é Pai do Rogério, Ele é Pai de todos, é da Jane, Ele é Pai, é Pai. Ele nos ensinou a orar dizendo Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como é bom chamar Pai de Pai. Aqueles que têm pai, como é bom encher a boca e falar assim, meu papai. Como é bom falar Pai, agora chamar um Deus maravilhoso como o nosso, de Pai, é deveras maravilhoso, irmãos. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre um tema para com os irmãos, vivendo como filhos de Deus. Você pode repetir comigo? Vivendo como filhos de Deus. Em primeiro lugar, querido, vivendo como filhos de Deus. Em primeiro lugar, em Cristo nós somos agora filhos de Deus. Vou repetir. Em Cristo nós somos o quê? Filhos de Deus. Abra o texto sagrado do Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler juntos? João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Irmãos, o final do versículo 12 fala assim, aos que creem no seu nome. Aos que creem no seu nome, querido, é uma explicação do que significa receber a Cristo. Quando você crê, você recebe, você agora é o quê? Filho. Irmãos, preste atenção em algumas colocações que eu vou fazer aqui. Os seres humanos decaídos, por sua natureza, não são filhos de Deus. Quem diz isso? A Bíblia. Este é um privilégio daqueles que têm fé, uma fé gerada neles pela soberana ação de Deus, através do Espírito Santo. Olha o versículo 13, vamos ler o versículo 13? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, 26, diz assim, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Um outro texto muito interessante, Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 7, gostaria que você abrisse comigo, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo de 4 a 7. Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas 4, de 4 a 7. Amém, queridos? Acompanhe comigo até a leitura do texto sagrado. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte
que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Querido irmão, olha aqui para mim. Querido ouvinte, gostaria de dizer algo importante para você nessa noite. Aquele que não está em Cristo, aquele que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a Escritura diz claramente que ele precisa ter um encontro com o Senhor Jesus para poder chamar a Deus de Pai. Lemos aqui textos preciosos e fala que nós somos filhos de Deus mediante o quê? Mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Querido, só tem verdadeiramente o privilégio de chamar a Deus de Pai, tendo agora relacionamento pai e filho, através de Jesus Cristo, que já passaram pelo novo nascimento. Para chamar a Deus de Pai, querido, é preciso ter um encontro com o Senhor Jesus. Para chamar a Deus de Pai, é preciso entregar a vida ao Senhor Jesus. Irmãos, você me chama de pastor, você me chama de Zezão, você me chama de amigo, a Marília me chama de amorzão, de gostosão também, de vez em quando. Como diz, isso raramente, né? Tem muito tempo, né? Raramente me chamava de gostosão, o tempo está passando, né? Alguém me chama por alguns nomes, né? O Zé, o Zezão, amigo. Mas existe apenas 3 pessoas aqui que podem me chamar de pai. Quem é? Maiana, o Daniel e o João. Somente eles, queridos. Você pode me chamar de nomenclaturas diversas, como considerar, mas me chamar de pai aqui, nesse lugar e nessa terra, somente Maiana, Daniel e João Gabriel. Por quê, querido? Porque só chama pai de pai aquele que é o quê? Aquele que é filho. Somente, querido. Só chama pai de pai aquele que é filho. Isso nos leva, queridos, a um segundo ponto. Em primeiro lugar, em Cristo nós somos o quê? Filhos de Deus, mas somente em Cristo. Em segundo lugar, em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Quem é filho também é o quê? Herdeiro. Abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17. Romanos 8, 14 a 17 nos diz assim, vamos ler alternadamente. Eu leio os versículos pares, irmãos, os ímpares. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Leiamos o 15. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, leiamos, se somos filhos, aleluia, querido, em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Querido, sabe qual a maior herança que agora recebemos através de Cristo? Poder chamar Deus de Abba. Nós lemos aqui, queridos, o final do versículo 15, baseado no qual chamamos Abba, chamamos Pai, uma expressão muito pessoal, carinhosa, que quer dizer papaizinho. O texto no versículo 15, irmãos, fala que o espírito de adoção, ou seja, irmãos, em adição à justificação e a liberdade da condenação, o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1? Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora, querido, essa liberdade agora daqueles que estão em Cristo, são acolhidos agora à família de Deus, e são internamente persuadidos pelo Espírito de que eles fazem parte da família de Deus. Irmãos, olha aqui para mim, queridos. Às vezes eles acham presunção nós falarmos que temos certeza de salvação. Você já viu isso? É presunção, é arrogância ter certeza de salvação? Não, querido, é a Bíblia que me garante.
É a palavra de Deus que me garante, querido, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filho de Deus. Querido, em Cristo nós somos herdeiros de Deus. Querido irmão, o versículo 17 diz: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Assim como todos os filhos em uma família humana são herdeiras do Pai, juntamente com o irmão mais velho, assim também os crentes são herdeiros de Deus em Cristo, juntamente com Ele. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nossa maior herança, querida, é fazer parte da família de Deus. Aleluia, amém? Essa é a nossa maior herança. Que privilégio, irmãos, fazemos parte da família de Deus. Nossa maior herança, querida, é ter parte com o Senhor. Olha que coisa maravilhosa no versículo 17: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que coisa maravilhosa, querido. Nós fazemos parte agora por adoção da família de Deus. Literalmente, querido, existe uma doutrina chamada adoção, e em Cristo Jesus você recebe agora o privilégio de fazer parte da família de Deus. Você recebe o privilégio de poder chamar Deus de Pai. Você tem esse privilégio glorioso, querido. Você faz parte da mesma família. Quando o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus 6, 9a, a orar Pai Nosso, Ele estava falando assim: é meu Pai, é meu Pai, mas se você me receber, Ele também é seu Pai. Aleluia. Aqueles que o recebem agora também fazem parte dessa família. Aqueles que têm um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, agora também pode chamar Deus de Pai, como Jesus chamou também Deus de Pai. Lá em Marcos capítulo 14, 36, Jesus chamou Deus de Pai e chamou de Abba, Abba, Abba. E agora em Romanos fala que nós também temos esse privilégio. Quando recebemos Jesus, chamamos a Deus de Pai, chamamos de Abba e fazemos parte da família de Deus. Você já faz parte da família de Deus, querido? Amém? Para fazer parte da família de Deus, tem que ter recebido Jesus. Para fazer parte da família de Deus, é preciso ter um encontro genuíno e verdadeiro com o Senhor Jesus, porque somente em Cristo Jesus nós somos agora herdeiros de Deus. Mas isso, irmãos, nos leva a um terceiro ponto: vivendo como filhos de Deus. Em Cristo nós somos filhos. Amém? Você é filho? Em Cristo nós somos herdeiros. Mas em Cristo é preciso viver como filhos de Deus, irmãos. Eu gostaria de levar para um texto de Lucas, capítulo 15. Vamos lá? Texto muito conhecido, a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Irmãos, entre um dos textos mais conhecidos da Bíblia, tem alguns textos, irmãos, que são textos áureos. O Salmo 23, os 10 mandamentos. Esse texto de Lucas capítulo 15, irmãos, de 11 a 24, ele fala da parábola do filho pródigo. Lembra desse texto? Lembra de um certo homem que tinha 2 filhos? Lembra que o filho mais moço dele chegou para ele e falou assim: pai, dá-me a parte que cabe dos meus bens. Querido, capítulo 15, de 11 a 24, olha aqui para mim. Ele retrata a história da humanidade.
Esse texto, irmãos, retrata aquilo que aconteceu lá no Éden. Esse texto retrata, irmãos, um Deus abençoador, um Deus que tinha ali criado o Éden, o paraíso, para que o homem vivesse nele e o administrasse e estivesse com ele para todo sempre, em vida eterna, em comunhão e intimidade. O que o homem fez, irmãos? O homem decidiu pelo pecado. O homem decidiu sair da tutela de Deus. O homem decidiu não ter mais Deus como Senhor. Esse texto retrata isso, irmãos. Esse filho mais moço, ele representa o homem. Esse filho mais moço representa cada um que fala assim: eu não quero mais estar na tua tutela. O texto fala, irmãos, que ele pediu a parte que lhe cabia dos bens e diz que ele partiu para uma terra distante. Muitos estudiosos consideram que houve um rompimento de quê? De pacto. O pacto foi rompido. Ele rompeu. Diz o texto que ele foi para uma terra distante, gastando tudo dissolutamente. E diz que naquele lugar, querido, ele envolveu, ele pecou, ele se afastou. E diz o texto sagrado, irmãos, que ali ele foi tratar de porcos, ele foi para a imundícia. E diz o texto sagrado que ali ele almejava e desejava comer do resto dos porcos. Isso retrata, irmãos, a humanidade, retrata o homem natural, aonde Deus tem o privilégio e concede a ele o privilégio de ser filho, aonde Deus concede agora o privilégio de ser herdeiro, mas ele faz o que é a escolha errada. Ele chega e fala assim: eu não quero mais estar debaixo da tua tutela. Nesse contexto patriarcal que nós estamos de Lucas capítulo 15, quando ele falou assim: eu não quero mais estar debaixo da tua tutela, ele seja, eu não quero mais estar na tua casa, eu quero ir para longe do pacto, eu quero ir para longe da tua presença, eu quero ir para longe agora da paternal cuidado do Senhor. Irmãos, como o homem tem insistido com isso? O homem tem insistido em afastar-se de Deus. O homem tem insistido, querida, não viver como filho de Deus. O homem, querido, ele faz a escolha errada e desiste de estar na presença de Deus para comer aquilo que porco come. Aquilo que porco come aqui, querido, representa o pecado e a imundícia do pecado. Queridos, esse texto, ele fala do filho pródigo. O que é a palavra pródigo, irmãos? Pródigo é o esbanjador, não é isso? Pródigo é o gastador. Sabe quem é o verdadeiro pródigo nesse texto aqui, irmãos? É Deus. O verdadeiro pródigo nesse texto não é o filho pródigo, nem o mais moço, nem o mais velho, mas o verdadeiro pródigo nesse texto é Deus. Sabe por quê, querido? Porque Deus gasta amor por causa do homem. Aquele que esbanja amor por causa do homem perdido é quem? É Deus. Se porventura um dia Deus me der a oportunidade para escrever sobre esse texto, eu quero escrever, irmãos, não sobre um filho pródigo, mas eu quero escrever sobre um Deus pródigo, um Deus que gasta amor por sua causa, um Deus que esbanja amor por sua causa, e Ele te ama tanto, 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 que Ele entregou o melhor que Ele tinha. O melhor que Ele tinha não era um querubim, não era um serafim, o melhor que Ele tinha não era um anjo, mas o melhor que Ele tinha era o seu próprio filho, que estava agora sentado à sua direita, e Ele entregou na cruz para morrer no seu lugar. Ele pegou o melhor que Ele tinha, querido. Ele não pegou um arcanjo, Ele não pegou um querubim nem um serafim, mas Ele pegou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em seu lugar. Sabe isso, querido? É um Deus esbanjador, é um Deus que gasta amor por sua causa. Interessante, querido, que o texto sagrado fala que esse rapaz, um dia, diz que ele desejava fartar-se das alfarrobas dos porcos. E diz o versículo 17, fala assim: caindo em si, ele acordou, irmãos. Ele entendeu que ele precisava do seu pai, ele entendeu que precisava voltar para a casa paterna.
Ele entendeu que ele precisava de estar sob o cuidado desse Pai poderoso, e o texto fala que ele caindo em si, ou seja, ele acordou, ele despertou do seu sono. Querido, em nome de Jesus, desperte do sono hoje, caia em si hoje, que sem Deus você não pode fazer nada. Caia em si hoje, que Deus é Senhor, é Salvador, e sem Ele nós estamos perdidos. Caia em si hoje, aquilo que está lá em João capítulo 15, versículo 5, sem Ele nós nada somos, e sem Ele nós nada podemos fazer. Caia em si hoje, querido, e volte para os braços do Pai. O texto fala que ele caiu em si, e ele diz assim: quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Querido, Deus tem o melhor para você, e você está comendo lavagem. Deus tem vida eterna para você, querido. Deus tem herança para você, herança de fazer parte da família de Deus, herança de podê-lo chamar de Pai. E o homem insiste em comer resto. O homem insiste com a nojeira do pecado. O homem insiste com a nojeira de estar afastado dele. Cai em si nessa noite e fala: quantos trabalhadores de meu Pai têm pão com fartura? E esse pão se chama Jesus, porque ele diz: eu sou o pão da vida que alimenta o mundo. O texto fala, querido, que ele caiu em si. E o versículo 18 fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Querido irmão, querido ouvinte, para viver como filho de Deus, é preciso voltar para os braços do Pai. O texto sagrado, irmãos, nos fala que esse filho vinha longe. Olha aqui para mim, irmãos. E quando o pai o viu, o que o pai fez? O que o pai fez, irmãos? Correndo. Olha aqui para mim, querido, anote essa frase aí: Deus é expert em quebrar paradigmas por causa do seu grande amor. Sabia disso? Na cultura judaica, um velho nunca correria. Sabia disso? Que era próprio da cultura um velho não correr. Querido, Deus é expert em quebrar paradigmas por causa do seu grande amor. Diz que esse pai viu o filho e correu, o abraçou. Querido, olha aqui para mim, esse filho queria ser o quê? Queria ser servo. Não é isso que ele fala? Vou voltar para ser servo. Vou voltar para trabalhar como escravo. Vou voltar para tratar dos animais do meu pai. Mas o texto sagrado, irmãos, nos diz que o pai, correndo, o abraçou. O que o pai faz, irmãos? Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Sabe por quê, queridos? Aquela roupa estava fedendo. Aquela roupa fedia ao pecado. Aquela roupa fedia aos tempos que ele peregrinou, andando fora da presença do Senhor. Ele falou: coloca uma roupa nova nesse rapaz, coloca vestimenta limpa nesse rapaz. Esse texto fala, querido, que o pai mandou colocar uma roupa, e essa vestimenta aqui, querido, é uma vestimenta de salvação, que só Jesus Cristo pode dar. O texto fala, irmãos, que ele mandou colocar um anel no dedo desse rapaz. Anel no dedo. Que anel era esse, querido? Esse era o anel da família. Sabe por quê? Porque agora ele é filho. Aleluia! Glória a Deus! Ele é filho! Oh, querido, é anel no dedo, é filho! Ele não quer te tratar como servo, ele não quer te tratar como um dos trabalhadores, mas ele quer te tratar como filho. Ele quer que você o chama de pai, ele quer que você tenha herança com ele. Ele manda colocar um anel no dedo desse rapaz, falar: você é meu filho, você não é meu servo, mas você é meu filho. Mas o texto continua, querido: coloca a sandália nos pés. Por que sandália nos pés, pastor? Porque os escravos andavam o quê? Descalços, e você é livre em Cristo Jesus. Amém? Você já não é mais escravo do mundo, nem da carne, nem do diabo. Você já não está mais no cabresto do mundo, nem da carne, nem do diabo. Mas você é livre em Cristo Jesus. Você é livre. Liberdade temos somente em Cristo Jesus. A verdadeira liberdade somente em Cristo Jesus. Ele mandou colocar sandália nos pés desse rapaz. Mas o texto fala, querido, que não para. Trazei também e matai o novilho cevado.
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava, o que diz lá em Efésios capítulo 2? Que o homem natural está morto em quê? Efésios capítulo 2, 5 fala, estando vós mortos em vossos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi. Lucas 19, 10 fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos, aleluia. E o texto fala, e começaram a regozijar-se. Teve festa, querido, teve festa, porque é preciso, querido, viver como filho de Deus. Queridos irmãos, creio que o que Deus deseja essa noite é que você volte para os braços do Pai, você volte para a presença dEle. Deus não quer você como servo, como um escravo, Ele quer te como filho. Esse texto, irmãos, é riquíssimo e maravilhoso. Fico pensando, queridos, o grande amor de Deus pelos pecadores. Quando o texto fala que ele viu ainda de longe esse rapaz e correndo o abraçou. A palavra do Senhor nos fala, irmãos, que não é desejo de Deus que ninguém se perca. Deus não tem prazer que o homem vá para o inferno. A Bíblia não fala, queridos, de festa no inferno quando morre um pecador. A Bíblia fala de festa no céu como se arrepende um pecador. Essa parábola aqui que nós lemos, irmãos, tem a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo perdido. Quando a ovelha perdida foi achada, teve o quê? Quando a dracma perdida foi achada, teve o quê? Quando o filho pródigo voltou para casa, teve o quê? Festa. Deus se agrada, querido, que os seus filhos voltem para os seus braços. Sabe por quê, querido? Porque é preciso, irmãos, vivermos como filhos de Deus. Porque em Cristo nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus. E em Cristo vivamos como filhos de Deus. Nada melhor, irmãos, do que ter esse privilégio de orar e dizer para Deus, meu Pai, meu Elohim, meu El-Shaddai. Mas nada melhor, irmãos, de poder dobrar o joelho e falar assim, meu Pai. Que privilégio nós temos, irmãos. Que privilégio glorioso agora nós temos em Cristo Jesus. Eu gostaria que você lembrasse que os grandes heróis da fé não tiveram esse privilégio. Como diz lá a galeria dos heróis da fé, aos Hebreus capítulo 11, todos morreram sem contemplar. Mas agora não, queridos, agora nós temos Cristo. E agora, irmãos, nós podemos chamar a Deus de Pai. Você já chama a Deus de Pai, querido? Só chama Pai de Pai quem é o quê? Filho. E só é filho quem tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Gálatas diz que em Cristo Jesus somos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós podemos chamar a Deus de Pai. Abaixe sua cabeça, vamos orar nesse momento. Deus querido, nós te adoramos por essa noite, o privilégio que temos de estar na casa do Senhor, na casa do nosso Deus, mas também na casa do nosso Pai. Obrigado por cada pessoa que adentrou esse santuário. Ó Deus querido, nós intercedemos pelas vidas aqui presentes. Deus amado, que o Espírito
Espírito Santo do Senhor possa estar visitando cada coração aqui. E que todos que estão aqui nesse auditório, nesse santuário, possam sair daqui chamando a Deus de Pai para a glória do Senhor. Nós abençoamos aqui cada pessoa e pedimos que o Senhor possa visitar cada coração com poder e graça, em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar os presbíteros para estarem à frente conosco, por favor. Os presbíteros, por favor, nossos irmãos presbíteros. Gostaria de convidar também os irmãos do Ministério de Louvor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Vamos ler do versículo 26 ao 30, de maneira alternada, de forma que eu lerei os versículos pares e os irmãos os ímpares. Amém, queridos? Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Versículo 30 diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, esse momento é muito importante para a igreja do Senhor. É um momento de sacramento, de ordem do Senhor, que Ele diz: tomai e comei, porque isto é o meu corpo. Tomai e bebei, porque isto é o meu sangue. São sacramentos que nós temos, irmãos, na igreja do Senhor. E esse momento, querido, é um momento onde celebramos a pessoa gloriosa do Senhor Jesus, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou. É momento que nós proclamamos isso, irmãos. É momento de proclamação. Quando posta a mesa, nós estamos proclamando. Nós estamos fazendo isso porque Ele vai voltar para buscar-nos e para buscar a sua igreja. Eu gostaria de convidar, queridos, todos aqueles irmãos em Cristo a participar conosco dessa mesa. Essa mesa, queridos, não é apenas a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa mesa é a mesa do povo de Deus. E se você é membro de uma igreja evangélica, você é convidado a participar conosco. Todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que são filhos de Deus, que são herdeiros de Deus, que vivem como tais, filhos de Deus, são convidados agora a participar conosco. Ou seja, querido, pastor, eu sou membro de outra igreja evangélica. Meu querido, você é nosso convidado especial a participar dessa mesa. E você que é membro da igreja presbiteriana, está em comunhão com a sua igreja, também é nosso convidado a participar conosco dessa mesa. Gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos estar orando. Convidar dois diáconos para Sozaquinha e São Paulo, por favor. O texto que nós lemos, irmãos, fala que Ele tomou o cálice. E fala também que Ele tomou o pão. Aos Hebreus, nos fala que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E aos Hebreus nos fala, irmãos, que quando a carne de Cristo era rasgada, o véu do santuário também era rasgado. Na cruz do Calvário, querido,
Ele padeceu por minha causa e por sua causa. E fazemos isso em memória dele. E celebramos, não a sua morte, mas celebramos a sua vida. Amém? Deus querido, nós te louvamos por esses elementos que aqui estão. Sabemos que o pão é pão, que o vinho é vinho. Mas cremos que espiritualmente somos elevados à tua presença, pela nossa união mística que temos com o Senhor, em Cristo Jesus, como filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E agora, elevados espiritualmente, nos alimentamos de elementos celestiais. E nós pedimos, Deus, a bênção do Senhor sobre o seu povo. E que o Senhor possa abençoar, Deus, esses elementos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que os benefícios desse sacramento possam vir sobre esses irmãos que vão participar da Santa Ceia do Senhor. Que os enfermos sejam curados pelo poder que há no nome de Jesus. Que os desanimados sejam despertados. Aquilo que diz o apóstolo Paulo, aqueles que estão dormindo, que sejam acordados pelo poder que há no nome de Jesus. Pedimos essas bênçãos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que vão participar da Santa Ceia, para identificação dos presbíteros, permaneçam de pé. Você que vai participar da ceia, permaneça de pé. Você é convidado para estar conosco. Os presbíteros, por favor. Todos aqueles que vão participar permaneçam de pé e recebam esses elementos, em nome de Jesus. Eleva-te, Senhor, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me sempre o teu poder, Senhor, minha vida transformar. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, 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 aleluia.
vivendo como filhos de Deus, queridos, porque em Cristo nós somos filhos, em Cristo nós somos herdeiros, e vivendo como filhos de Deus, nós podemos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Que assim será feito agora, em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, ó Deus, onde podemos, ó Deus, ceiar, fazer a nossa comunhão com o Senhor, ó Pai. Deus, que o Senhor derrama as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre cada coração aqui esta noite, ó Deus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que cito, ó Deus, como oferta ao teu altar, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que aquele que adentrou, Deus, saia cheio da tua graça e da tua unção, em nome de Jesus, ó Pai. Receba, ó Deus, a nossa oferta ao Senhor, ó Pai. Esta é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Querido, pode se sentar brevemente aí. Irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem orando por nós, eu e minha família. No próximo domingo, eu estarei pregando em Belo Horizonte. Sempre que eu viajo assim, irmãos, eu peço cobertura espiritual da igreja. Estaremos lá pregando na igreja que pastoreamos. Estarei pregando lá no domingo pela manhã e domingo à noite. Ore por nós, para que Deus nos dê graça, que sejamos instrumento de Deus para estar abençoando aquele povo ali e vivendo um tempo de comunhão ali com eles. Igreja que eu deixei há mais de um ano atrás. E também, irmãos, esse ano é de jubileu, né? A igreja está crescendo, né? E a nossa irmã Anis, ela está grávida. Glória a Deus, né? Gosto de convidar a Anis aqui, o Newton. Vem cá, querida. Vem estar orando. Vem cá, Newton. Lembrar-se, irmãos, de orar pelos irmãos da igreja, também pelas grávidas, né? A Andressa está grávida, agora a Anis, e depois vem outras por aí, irmãos. Eu pastoreei uma igreja lá em Teoflotone, e lá em Belo Horizonte aconteceu a mesma coisa. Lá em Teoflotone, as mulheres falavam: pastor, não põe a mão na minha barriga não, senão dá menina. Uma meninada na igreja, irmãos, foi uma benção. Mulher que tinha muito tempo que não arrumava a menina, arrumou. Aí depois eu voltei lá, depois de um certo tempo, né? Aí falou: pastor, o senhor orou tanto para as mulheres arrumar menino que a do senhor arrumou, né? Depois de 10 anos de vasectomia, falou: Deus ouve a oração. Por isso, né? E nós louvamos a Deus por essa família abençoada, pela Anis, pelo Pietro, pelo Nilton. Que Deus possa abençoar esse fruto aí que está no ventre para a glória do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos estar orando? Deus querido, nós queremos glorificar o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agradecer ao Senhor Deus pela vida da Anis, pela vida do Newton, do Pietro, e por essa criança que está sendo tecida também no ventre. O Salmo 139 nos fala isso, que o tecelão santo tece a criança no ventre, e nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, o Senhor abençoe, Deus, que o Senhor possa dar um tempo de paz a Anis, um tempo de bênção, essa gestação, Deus, possa glorificar o nome do Senhor Jesus. E como Pietro, essa criança também venha como herdeiro do Senhor. Tua palavra nos fala que a herança do Senhor são os filhos, e nós cremos nisso. Abençoamos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe, Nilton. Deus te abençoe, querido. Irmãos, falei sobre o site da igreja. No site da igreja tem um link lá de vídeos de pregações. Quando você entra no site lá, na hora que você põe vídeos de pregação, tem algumas pregações já do pastor Zé Geraldo. É uma maneira de você estar evangelizando, uma maneira de você estar divulgando. O sermão de semana passada já está lá no link. Então assim, convide alguém para entrar no site, assistir, para que seja abençoado pelo Senhor. Toda semana a gente vai procurar atualizar
e acrescentar um sermão a mais no site da igreja. Só entrar no site da igreja e entrar lá no link de vídeos de pregações. Vamos receber a bênção do Senhor e você me aguarde à porta para que eu possa cumprimentá-lo. Tá bom, querido? Você que nos visita, muito obrigado. Leva o nosso abraço, leva o nosso carinho. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre essa igreja amada, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria que você me esperasse chegar à porta. Obrigado.